Bem, pessoal, então bom dia para vocês. Hoje, na nossa aula de número 11, essa será a última aula dessa primeira versão do curso. Nós vamos falar um pouco sobre as estratégias para a terapia do câncer, ok? Então, primeiramente, pessoal, vamos trazer, relembrar, né, os 6 hallmarks, né, as 6 principais características fenotípicas que uma célula tumoral apresenta. Com base nesse artigo, né, Hallmarks of Cancer, de 2011, esse é o principal artigo no qual nós estamos nos baseando para a construção das nossas aulas. Então, sugiro fortemente que você faça a leitura, até para ganho de conhecimento. Tá, ok? Então, nós vimos que uma célula tumoral ela apresenta uma redução da dependência de fatores mitogênicos, ou seja, o que quer dizer isso? Essa célula ganha uma autonomia no tocante à divisão celular. Ela ativa o seu programa de divisão celular independentemente da presença ou da ausência de fatores promitóticos, fatores de crescimento, como aqueles fatores EGF, VEGF. Essa célula vai ativar esse programa de divisão celular de forma totalmente automática, sem qualquer tipo de sinal extracelular. Ok? É uma certa autonomia que essa célula ganha. Como exemplo, nós temos aí a ativação da proteína RAS, que é uma proteína G que é ativada por um fator de crescimento. Após essa ativação apenas que essa proteína vai ativar o sinal intracelular de divisão celular. O que acontece no câncer é que essa proteína está constantemente ativada, independentemente de houver ou não um sinal extracelular para a divisão. Tá, ok? Então esse é um hallmark importante. Segundo fenótipo muito marcante de células tumorais é a sua resistência a sinais inibitórios de crescimento. Vai na mesma linha do primeiro hallmark. Mas nesse caso, mesmo havendo um sinal inibitório para o crescimento, essa célula ela continua ativando o seu programa de expressão gênica. Então, dentro desse hallmark, a gente tem como exemplo clássico quando ocorrem mutações nos genes supressores tumorais, como por exemplo aquela inativação que ocorre na proteína PRB, que ocorre lá no retinoblastoma. Então a proteína PRB é um importante supressor tumoral, ela vai atuar recrutando aquele fator de transição E2F, que é um fator de transição importante que vai levar essa célula da fase G1 para a fase S. Mas o que faz a célula estacionar na fase G1? E assim ela ter tempo de fazer todo o reparo do seu genoma, toda a revisão ali, todo o controle de qualidade do genoma. É a ação da proteína RB. Então a proteína RB ali, ou PRB, ela vai atuar inibindo esse fator de transição E2F, isso em situações normais. No retinoblastoma, a proteína PRB está mutada. Estando mutada, ela não vai mais atuar com essa função de supressão. Logo, a célula vai passar automaticamente de G1 para a fase S, sem qualquer tipo de controle de qualidade do genoma. Com isso, fazendo o quê? Aumentando a taxa de mutações nesse genoma. E aí nós temos vários tumores associados a essa mutação, e dentre eles o retinoblastoma. Tá, ok? Um outro hallmark importante está relacionado à aquisição da habilidade invasiva e metastática. Nós vimos que esse ganho dessa atividade invasiva, metastática, dessa capacidade, passa muito pela capacidade dessa célula em realizar a transição epitélio-mesenquimal, que é quando essa célula deixa de interagir, deixa de ter afinidade com as células do seu tecido de origem e passa a ter mais afinidade com as células do estroma, com elementos do tecido conjuntivo. É o que nós chamamos de transição epitélio-mesenquimal. E uma das modificações que ocorre nesse processo é a inativação de caderina E, que é uma proteína de membrana importante para a interação entre células epiteliais, considerando aí um carcinoma, por exemplo, e a superexpressão de caderina N, que auxilia, facilita, favorece muito mais a interação dessa célula com elementos de matriz celular, como colágeno, como outras células do tecido conjuntivo, como fibroblastos, por exemplo, e assim isso facilita a transição epitélio-mesenquimal. É uma marca muito importante durante o processo de carcinogênese. Tá, ok? Um outro hallmark importante, aqui com esse sinal de infinito, é a habilidade dessa célula em multiplicar-se indefinidamente. Nós também chamamos aqui de imortalização. Então existem linhagens celulares tumorais, malignas, consagradas aí no ramo científico, como por exemplo a linhagem HeLa, que é uma linhagem celular,
derivada de uma paciente que infelizmente veio a falecer na década de 50, a Henrietta Lacks, câncer de mama, e essa linhagem foi isolada e ela é cultivada em laboratórios até o dia de hoje, né, utilizado aí para os mais diversos fins, né, estudos de histologia, cultivo de vírus, agentes intracelulares obrigatórios, né, em uma série de fins. Né. O fato é que essa célula é uma linhagem imortal, por quê? Porque ela tem uma alta capacidade em reparar os seus telômeros. Nós vimos que é saudável para uma célula que mesmo que a telomerase atue, que ela não atue em 100% com eficiência. Por quê? Porque essa redução dos telômeros a cada divisão, mesmo com a ação da telomerase, que não é tão perfeita 100%, ela é saudável para a célula. Porque ela faz com que linhagens celulares envelhecidas e muito comprometidas geneticamente, através de mutações, elas entrem em um processo de instabilidade genômica devido ao encurtamento dos telômeros, e essa instabilidade genômica ativa mecanismos de apoptose que irão retirar aquela célula da jogada, irão levar aquela célula à apoptose. Então, o controle de qualidade é importante para se impedir com que células que já têm um genoma muito comprometido com mutações continuem se dividindo. Aquela célula precisa entrar em apoptose. Isso é saudável para o organismo. O que acontece na célula tumoral é que mesmo essa célula tumoral acumulando muitas mutações, devido ao comprometimento dos supressores tumorais e dos oncogenes, ela mantém os seus telômeros intactos praticamente, devido a uma mutação na telomerase que confere um ganho de função. Essa telomerase ela passa a atuar de forma quase que perfeita, impedindo com que essa célula entre em apoptose. Porque o encurtamento do telômero é um dos sinais que ativa a apoptose. Então, é um dos hallmarks também importante no processo de malignização, carcinogênese, né? Bem, e um quinto hallmark também fundamental, pessoal, é a habilidade da célula tumoral em gerar novos vasos sanguíneos, ou seja, de ativar a angiogênese tumoral. Esse processo ele depende muito do metabolismo da célula tumoral, que deve ser um metabolismo anaeróbico. Nós falamos na aula passada um pouco sobre o efeito Warburg, né? Esse efeito Warburg ele é resultado de um processo de hipóxia, devido a um crescimento acelerado da célula tumoral e uma vascularização ineficiente. Essa célula expressa o fator de transição HIF, que ativará uma série de genes, inclusive genes que ativarão um processo angiogênico defeituoso. Então essa célula tumoral vai começar a superexpressar VEGF, e VEGF vai induzir o recrutamento de células endoteliais que iniciarão um processo de vascularização totalmente anormal ali em torno do tumor. Essa vascularização ela é uma etapa fundamental para a etapa de metástase que virá logo após, tá ok? E também para o crescimento do tumor, tá ok? É uma assinatura muito importante no processo de malignização. E por fim, o sexto hallmark seria a susceptibilidade reduzida à apoptose. E essa susceptibilidade ela está alicerçado na perda da atividade dos supressores tumorais. Isso caminha muito lado a lado com a resistência aos sinais inibitórios de crescimento. Então, P53 vai estar mutada, PRB estará mutada, P21 estará mutada, e essa célula não vai poder mais ativar mecanismos de reparo do genoma e nem de apoptose caso ocorra algum erro. Então, esses 6 hallmarks, na verdade, são 6 pilares de um processo de carcinogênese, tá ok? E a gente vai, esses pilares eles são fundamentais porque esses oncogenes, os supressores tumorais, que em base desses hallmarks, eles irão atuar como alvos específicos para a terapia contra o câncer, alvos quimioterápicos, alvos no tocante à imunoterapia. Nós vamos citar, inclusive, alguns desses alvos na aula de hoje, tá ok? Inclusive, na aula de marcadores moleculares, muitos dos marcadores, eles atuam nesse contexto de um desses 6 hallmarks, que eu citei para vocês aqui agora. Bem, pessoal, então, na aula de hoje eu vou falar bem rapidamente, tá? Dos 6 tipos de terapias, os 6 principais tipos, obviamente. Existem outras, mas em termos de convenção, essas são as 6 principais terapias contra o câncer, que são a cirurgia, obviamente, a quimioterapia e a radioterapia. Também vou falar um pouco dessas 3 categorias abaixo, que são categorias um pouco mais na vanguarda da terapêutica, que são a imunoterapia, a terapia molecular, ou também nós chamamos de medicina de precisão, e a terapia gênica, tá ok?
Eu vou falar, pessoal, de forma mais resumida dessas três primeiras, porque vocês verão elas em outras disciplinas, tá? Ok? Eu vou falar de forma resumida dos tipos de cirurgia, da quimioterapia em si, eu vou falar dos principais quimioterápicos e dos seus mecanismos de ação, e vou falar também rapidamente do mecanismo que embasa o processo de radioterapia, tá ok? E nós vamos falar de uma forma um pouco mais detalhada da imunoterapia, da terapia molecular, ou também chamada de medicina de precisão, e também da terapia gênica. Bem, pessoal, então, inicialmente falando do processo da cirurgia. Então, a cirurgia é a forma local de tratamento, né, com a retirada de um tumor, tá ok? E nós temos, basicamente, pessoal, três tipos, né, de cirurgia, perdão. Três tipos de cirurgia, que é a cirurgia curativa, cuja finalidade é a remoção do tumor primário, né, com margem de segurança. Então, por exemplo, um câncer de pele, um melanoma. Então, esse câncer ele não metastatizou, né? Então realiza-se uma cirurgia para poder retirar esse tumor. Então ela tem uma finalidade curativa, tá ok? Bem, o segundo tipo de cirurgia é a cirurgia paliativa. Então qual que é o contexto e o propósito da cirurgia paliativa? Tá? Então ela visa reduzir o tumor, o tamanho do tumor, e retardar a evolução da doença ou controlar os sintomas e complicações. Tá ok? É uma cirurgia paliativa. Tá ok? Bem, o terceiro tipo de cirurgia, né, é a cirurgia reconstrutiva. Né? Aqui ela se baseia na reconstrução ou restauração de aparência ou função de algum órgão ou tecido específico. Né? O exemplo clássico desse tipo de cirurgia é a cirurgia, né, é a mastectomia, ou logo após a mastectomia, né, um implante um implante de silicone no local ali para recuperar a estética, a autoestima da mulher. Né? Então seria no caso uma cirurgia reconstrutiva, né? Nesse caso. Então a questão também da cirurgia, pessoal, ela está muito também relacionada a essa escolha do tipo de cirurgia ao estadiamento do câncer que vocês viram comigo algumas aulas atrás. Então, como nós vimos naquela aula, o estadiamento ele é importante não só para classificarmos o tipo de câncer e o quão evoluído está aquela doença e realizarmos a comunicação entre os profissionais da saúde, mas também o estadiamento ele permite justamente nós escolhermos o tipo de abordagem que nós utilizaremos. Se faremos uma cirurgia para depois realizarmos uma radioterapia, se iremos fazer uma radioterapia para depois aplicar uma técnica cirúrgica. Então, cada caso é um caso, né, e o estadiamento, né, que nós explicamos na aula passada, ele vai ajudar muito a dirigir essa tomada de decisão, tá ok? Bem, a gente vai falar um pouco agora, pessoal, da radioterapia, que também é uma técnica também muito utilizada, tá? Como o próprio nome já diz, a radioterapia ela consiste na utilização de radiações ionizantes para destruir células tumorais, tá ok? Então, a primeira vez que a radioterapia ela foi utilizada com o propósito de se tratar um câncer, de se tratar uma neoplasia maligna, foi pelo médico Emil Grube, né, em 1896, final do século XIX ainda, onde é relatada a primeira utilização de raio-x para tratar câncer de mama, né? Então, qual é a base da radioterapia, pessoal? Então, a radiação ela destrói preferencialmente as células que se dividem rapidamente, como as células tumorais. Eu vou explicar o porquê disso no próximo slide, tá? Inclusive um fato bastante interessante da radioterapia. Ela tem uma certa, não especificidade, mas o resultado dela traz uma especificidade. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? A radiação também ela pode lesar tecidos normais, especialmente os tecidos nos quais as células normalmente se reproduzem mais rapidamente, como a pele, folículos capilares, revestimento do intestino, ovários e testículo e medula óssea. No entanto, pessoal, a radioterapia ela deve ser muito bem manejada, porque ela tem também efeitos colaterais. Afinal de contas, é uma radiação. Então, por exemplo, né, efeitos colaterais imediatos, a azospermia. Então, por exemplo, né, uma radioterapia próxima à região das gônadas, né? A anovulação, no caso de mulheres, a azospermia seria no caso de homens, né? A leucopenia, né? Que pode trazer também um quadro de imunodepressão, né? De vídeo estar mais vulnerável nos dias seguintes à radioterapia, né? Uma plaquetopenia, por exemplo, né? E efeitos tardios como atrofias, tá? Mas qual que é o princípio de atuação da radioterapia, pessoal?
né? Ela é interessante por quê? Porque a radioterapia ela vai utilizar uma radiação ionizante. Tá? E essa radiação ionizante ela vai ter um efeito de lesão no DNA ou lesão ou quebra de moléculas que constituem aquela célula tumoral, como por exemplo proteínas, enzimas, bem como lesões no DNA, certo? Bem, essas lesões elas vão provocar o quê? A inviabilização da divisão celular, né? E se ocorrerem em outras moléculas, como proteínas, como lipídios de membrana, né, como carboidratos, elas poderão levar à formação de radicais livres. Tá ok? Bem, isso vai ocorrer tanto em células saudáveis quanto em células tumorais. Tá? Mas então por que eu falei que a radioterapia pode ser específica, pessoal? Será específica no tocante à resposta que essas células terão frente a esse efeito, né, essa ação de agredir essa célula com uma radiação. Por quê? Porque células normais, como elas não perderam os mecanismos de controle do ciclo celular e nem os mecanismos de reparo, né, todos os genes de reparo, né, do DNA, eles são classificados como genes supressores tumorais. Então, como células normais elas não perderam a atividade desses genes, o que acontece? Mesmo havendo uma lesão no DNA, essas células irão conseguir reparar os danos causados pela radioterapia e irão assim sobreviver. Tá ok? Agora, as células tumorais, como elas já perderam, na maioria das vezes, né, a atividade dos genes supressores tumorais, no momento que nós incidimos uma radiação sobre essas células não têm mais aquela capacidade de regenerar o seu genoma. Então essas células irão, né, entrar em apoptose. Então o princípio da radioterapia seria esse. Então ela possui uma certa especificidade no tocante aos seus resultados. Tá? Não que a radiação seja específica, ela vai atingir as duas células. Só que as células que não estão passando por um processo de carcinogênese irão responder de uma forma muito mais satisfatória, regenerando assim o seu DNA e voltando ao normal. Enquanto que células tumorais que já perderam, né, o seu controle, né, do ciclo celular, né, elas irão, né, terão quase não responderão porque elas não têm mais os genes supressores tumorais atuando de forma satisfatória. Tá ok? Então a radioterapia era realizada com um equipamento denominado acelerador linear, né, os raios, né, a radiação, né, utilizada, né, que pode ser raio-x, raios gama, né, ou podem ser íons também, derivados do carbono, ou prótons, né, basicamente partículas subatômicas, eles são direcionados com precisão sobre o tumor, né, como a gente pode ver aqui. Então, um feixe de radiação é direcionado com precisão sobre o tumor. Né? E, em geral, o tratamento é feito de maneira fracionada, né, justamente devido a esse efeito agressivo da radioterapia, né? Essa fração, essas sessões, elas ocorrem a cada 6 a 8 horas. Então é feita uma sessão, né, nesse momento, após 8 horas é feita uma outra sessão, justamente para não agredir também demais o genoma da célula. Tá ok? E isso é feito de forma localizada no local onde está o tumor. Bem, a outra abordagem, né, terapêutica contra o câncer, também muito utilizada, pessoal, é a quimioterapia, talvez a abordagem mais difundida, digamos assim, e a mais conhecida. Tá? A quimioterapia ela utiliza medicamentos, né, chamados quimioterápicos ou antineoplásicos. Tá? Então ela foi primeiramente empregada, né, por Sidney Farber, em 1948, né, através do uso de antifolato para tratar leucemia em crianças. Tá? Os quimioterápicos atuam no organismo combatendo as células doentes, destruindo ou controlando seu desenvolvimento. Né? No entanto, os quimioterápicos eles têm a desvantagem também de ter o seu efeito inibitório sobre células saudáveis. Tá? A gente vai falar inclusive de alguns quimioterápicos, né? Os pontos positivos e os pontos também negativos de cada um deles. Tá? A maioria dos pacientes toma uma combinação de medicamentos, então muitas estratégias para o tratamento do câncer empregam mais de um quimioterápico. Tá? Então, por exemplo, drogas que destroem células tumorais combinadas com drogas que estimulam o sistema imune do organismo contra o câncer. Então, por exemplo, conforme o tipo de câncer, né, como o quimioterápico ele inibe o crescimento celular, então ele vai trazer um dano muito severo àquelas células que têm uma taxa de mitose mais elevada. Né? E células do sistema imunológico são células que têm uma taxa de divisão celular mais elevada.
Então, para que o indivíduo não fique imunodeprimido por ocasião da imunoterapia, também se emprega um outro fármaco que vai contrabalancear esse efeito, né, danoso do quimioterápico sobre os linfócitos e leucócitos, né? Então, se utiliza uma outra droga também para poder ativar o sistema imunológico do indivíduo. Bem, nós temos então algumas famílias de quimioterápicos, tá? Que eles são agrupados em 6 famílias, né? É claro que existem também outras drogas em desenvolvimento, eu vou até citar alguns exemplos na aula de hoje, né? Mais a parte de imunoterapia, mas no tocante às moléculas orgânicas, né? Que são tradicionalmente utilizadas como quimioterápicos, elas se classificam em 6 grupos, né? O primeiro grupo são os agentes alquilantes, né, que basicamente são aqueles compostos orgânicos que atuam modificando covalentemente estruturas das células, como proteínas, enzimas e até mesmo o DNA, tá ok? E essa modificação é covalente, né, muitas vezes até ocorre quebra de ligações covalentes, ok? Então são agentes alquilantes. Também o segundo grupo que nós temos são os antimetabólitos, tá? Que eles atuam interferindo na síntese do DNA ou do RNA. Na verdade, os antimetabólitos são uma espécie de inibidores enzimáticos específicos da DNA polimerase e da RNA polimerase. O exemplo mais clássico e mais largamente utilizado nas abordagens quimioterápicas é o metotrexato, tá, okay? Que é um importante inibidor da DNA polimerase. O terceiro grupo são os inibidores mitóticos, tá? Que interrompe a divisão celular, porém essa interrupção ela não se baseia na inibição da DNA polimerase, mas sim na inibição da polimerização ou despolimerização das fibras do fuso mitótico, que é importante exatamente no processo de metáfase, de anáfase, onde ocorre o que? A separação das cromátides irmãs. Então, esse tipo de quimioterápico ele vai impedir essa separação das cromátides irmãs e irá bloquear a divisão celular na mitose. E mais especificamente vai bloquear a anáfase, né? Então, exemplos clássicos desse tipo de quimioterápico são a vincristina e a vinblastine. Também nós temos a colchicina também, que é muito empregada, inclusive, na microtécnica, que é uma abordagem para a obtenção, né, do cariótipo, né? Ela vai impedir ali a despolimerização dos microtúbulos e assim a separação dos cromátides irmãs. O quarto grupo que nós temos são os antibióticos antitumorais. Esses atuam lesando o DNA, né, diretamente, né, atuam de forma semelhante aos agentes alquilantes, né, como nós temos como exemplo aqui a mitomicina C e a bleomicina. Elas atuarão ali lesando o DNA propriamente dito. Também vários quimioterápicos também atuam como vários hormônios também podem ser empregados como quimioterápicos. Nesse caso eles elevam ou reduzem a concentração de determinados hormônios, como os antiestrógenos, como tamoxifeno, né, que atua contra o câncer de mama, e a antitestosterona, que atua contra o câncer de próstata. Então, nesse caso, né, muitos hormônios eles atuam, na verdade, como muitos genes que codificam hormônios peptídicos, né, por exemplo, eles atuam como oncogenes, né, e muitos hormônios também atuam como moléculas que induzem, né, o processo de carcinogênese, né, que vão induzir a divisão celular. Então, esses anti-hormônios, né, seriam moléculas que iriam reduzir a concentração desses hormônios ou inibir a ação desses hormônios, né, no caso. Então, por exemplo, a antitestosterona, né, no caso, o hormônio de próstata, o câncer de próstata, né, e assim por diante. O tamoxifeno, né, vai contrabalancear, será um antagonista aí, né, dos estrógenos, né, que tem uma relação íntima aí com o desenvolvimento do câncer de mama. Então o tamoxifeno vai atuar o quê? Como uma espécie de antagonista, nesse caso, dos estrógenos, e assim reduzindo os efeitos, né, neoplásicos ali no câncer de mama. E o sexto grupo, né, seriam aqueles quimioterápicos que atuam como modificadores da resposta biológica. Então, como por exemplo o interferon o uso de interferons, né, contra o sarcoma de Kaposi. Né, tá ok? O sarcoma de Kaposi, né, é causado pelo herpes vírus, muito presente em pacientes imunodeprimidos, pacientes que possuem vírus do HIV. Então, pacientes que têm o HIV, eles apresentam, né, uma incidência muito grande de sarcoma de Kaposi, né, devido a essa infecção com herpes vírus.
Então, que é um tipo, né, de sarcoma, né? Então, é uma forma de se tratar esse tipo de sarcoma é o uso de interferons que irão ali reduzir, né, a incidência desses tumores, dessas neoplasias, melhor dizendo, né? No caso, isso é um sarcoma, né? Bem, pessoal, então vamos falar agora de forma mais específica, então, dos tipos de quimioterápicos e em quais situações nas células irão atuar, tá ok? Então, um quimioterápico, vou citar aqui os exemplos, né, e a molécula-alvo, que ele irá inibir. Então, nós temos a hidroxiureia, que é um tipo de quimioterápico, ela vai atuar inibindo a ribonucleotídeo redutase, né, ou seja, vai inibir, né, a biossíntese de purinas e também a biossíntese de RNA, né? Muito importante. Então, se não houver biossíntese de RNA, obviamente não tem ciclo celular. Tá? Também nós temos a mercaptopurina, a 6-mercaptopurina e a 6-tioguanina, né? Que são análogos de nucleotídeo que vão atuar inibindo a síntese de purinas e também inibem a interconversão de nucleotídeos. Inclusive, muitos quimioterápicos vão atuar como inibidores da biossíntese de nucleotídeos. Então, ou seja, se não tiver nucleotídeo, não vai ter replicação do DNA, né? Porque o DNA se replica, né? A DNA polimerase precisa dos nucleotídeos, né? Que são substratos dessa enzima. Então, se não houver nucleotídeos na célula, não vai haver replicação do DNA. Se não tem replicação do DNA, não tem divisão celular. Se não tem divisão celular, não tem neoplasia. Tá ok? Então, o princípio é esse daí. Tá? Só que isso vai afetar também todas as células que têm uma taxa mitótica, células saudáveis que precisam realizar, né, a divisão celular com mais frequência, né? Então, o outro grupo também é importante, o metotrexato, né, ele inibe a síntese de purinas e inibe também a síntese do timidilato. Mais uma vez, mais uma droga atuando, né, com esse mecanismo. A citarabina, né, que inibe a DNA polimerase especificamente, é um inibidor enzimático, inibe também a função do RNA. Temos também inibidores de RTKs, inibidores de tirosinuclinase. Então, vários receptores de tirosinuclinase, quando mutados, atuam como oncoproteínas, né? Em especial receptores de fatores de crescimento como o EGF, por exemplo, o HER2, por exemplo. O HER2 é um receptor tipo RTK, né, que quando mutado atua uma marca molecular muito presente em câncer coloretal, né? Então, no caso aí desses inibidores, eles seriam muito úteis para um caso de câncer coloretal que tem com uma assinatura molecular, né, basicamente uma mutação nos receptores do tipo RTK, tá ok? Que são receptores do tipo tirosinuclinase, tá? Então, inibidores de tirosinuclinase também são uma ferramenta muito importante, uma abordagem quimioterápica muito interessante aí para alguns tipos de cânceres, tá? Também eu vou falar um pouco mais adiante nessa aula sobre os anticorpos monoclonais, tá? É uma técnica, ao meu ver, mais promissora, porém ela ainda é um pouco cara, um pouco custosa a sua produção, mas ela resolve muitos dos contratempos, né? Muitos dos malefícios, dos efeitos colaterais indesejados que a quimioterapia gera. Os anticorpos monoclonais eles trazem o benefício de não gerar esses efeitos, tá ok? Então, várias estratégias de anticorpos monoclonais, eles atuam exatamente sobre receptores mutados, né, para fatores de crescimento, né, como receptores do tipo RTK, receptores de EGF, do tipo EGFR, VEGFR, né, que são receptores de fatores de crescimento. Então, esses anticorpos monoclonais atuarão bloqueando esses receptores. A gente vai citar alguns exemplos na aula de hoje, tá? Também a 5-fluorouracila, que é um inibidor, né, na síntese do timidilato, né, da timina. As bleomicinas, que atuam danificando diretamente o DNA, né, atuam nesse caso aí, né, como um agente alquilante, né, e agentes alquilantes à base cisplatina também atua realizando também ligações cruzadas no DNA. A doxorubicina e a dactinomicina, né, eles intercalam-se no DNA, né, inibindo a ação de enzimas que atuam no DNA, em especial a topoisomerase 2. Os etoposídeos, né, e irinotecanas também, que inibem as topoisomerases do tipo 1. E a vincristina e taxanos, que atuam inibindo, né, a polimerização e a depolimerização dos microtúbulos. Né. Então a vincristina também é, na verdade, um dos fármacos mais utilizados
né, um dos quimioterápicos mais empregados é a vincristina. Também, assim como a vincristina, também a colchicina também é muito empregada aí, com a mesma finalidade, né, de impedir ali a depolimerização dos microtúbulos, e assim ela vai bloquear, né, o ciclo celular na metáfase, ou seja, não vai ocorrer a anáfase, ou seja, não vai ocorrer a separação dos cromátides irmãs, logo não vai haver divisão celular. Então você bloqueia ali o processo neoplásico. Então aqui, pessoal, esse diagrama mostrando aqui algumas dessas drogas que eu mencionei para vocês, e algumas delas são drogas cicloespecíficas, né, que são drogas que atuarão em momentos específicos do ciclo celular. Do ponto de vista terapêutico, isso não tem tanta diferença, pessoal. Tá? Depende muito da natureza, do tipo de câncer. Por exemplo, se for um linfoma, por exemplo, essas drogas elas terão uma eficácia um pouco maior, porque são células que se dividem muito rapidamente, né? Por natureza, né? Então, por exemplo, existem drogas que atuarão na fase M do ciclo celular, na fase de mitose. Por quê? Porque atuarão inibindo a despolimerização dos microtúbulos, né? Inibindo assim, o processo de anáfase. Exemplo são os taxanos, a vinblastina, a vincristina, a vinblastina. Aqui é vinblastina, tá, pessoal? Aqui eu escrevi errado, é vinblastina, tá? Aqui eu acabei repetindo algumas sílabas. Então, a vinblastina, a vincristina, né, os taxanos, né, a própria colchicina também atua nesse processo, né? São exemplos de drogas que atuarão aí inibindo aí a anáfase, né? Nós temos drogas que atuam na fase G2, né, que na verdade vão atuar intercalando-se no DNA, né, como a bleomicina, os etoposídeos, a irinotecana. Temos drogas que atuam especificamente na fase S. Essas drogas da fase S, elas atuam especificamente no processo de replicação do DNA, ou inibindo a DNA polimerase, ou impedindo a biossíntese de nucleotídeos, né? Temos drogas também que atuam na fase G1, né, como a hidroxicortisona, a acitromicina D e a L-asparaginase, né, e drogas que atuam, né, na diferenciação celular, né, como ácido retinóico, antagonistas hormonais. Né? Então depende do tipo de estratégia, do tipo de tumor, da natureza daquele tumor, né? Ou muitas vezes se utiliza, né, mais de uma dessas drogas, né? Você realiza um coquetel ali contra aquele tipo de neoplasia. E nós temos também drogas que não são cicloespecíficas, que irão atuar na célula independente do momento do ciclo celular, né? Elas vão atuar em qualquer situação, em qualquer momento que a célula esteja. Dentre elas são os agentes alquilantes, que atuam diretamente no DNA. Então, independentemente da célula estar se dividindo ou não, ela vai atuar sobre o DNA. Ok? A carboplatina, o bisulfam, a ciclofosfamida, os anticorpos monoclonais, né, nesse caso, né, porque eles atuam sobre antígenos específicos. Então, independente da célula estar na fase S ou em divisão, na fase M, não importa, ele vai atuar sobre antígenos específicos. E também estratégias de terapia gênica também, que eu vou falar com vocês no final dessa aula. Então, falando bem rapidamente aqui dos agentes intercalantes, né, um exemplo também consagrado são as antraciclinas. As antraciclinas são moléculas que têm uma natureza aromática. Então, por esse motivo, elas têm uma capacidade de intercalar entre as bases do DNA, e essa intercalação irá levar à formação, irá, na verdade, impedir o próximo ciclo de replicação daquele DNA. E assim, né, impedindo assim a replicação do DNA naquele momento. Bem, quais são as finalidades da quimioterapia? Então, assim como a cirurgia, também a quimioterapia ela possui algumas finalidades, ela possui alguns objetivos dentro da estratégia terapêutica da neoplasia, do câncer. Então, o estadiamento, um dos objetivos dele é justamente se traçar uma estratégia terapêutica. Então não é só ir lá fazer uma quimioterapia e acabou, não. Dependendo do tipo de câncer, se traça, né, uma estratégia terapêutica. Você vai fazer uma cirurgia, depois uma quimioterapia. Se vai realizar uma quimioterapia para reduzir o tamanho do tumor depois de uma cirurgia, enfim. Depende da estratégia terapêutica e depende do tipo de câncer, tá? Então, a quimioterapia também, assim como a cirurgia, ela também é dividida no tocante às finalidades para a qual ela é utilizada. Então, por exemplo, a quimioterapia curativa, como o próprio nome já diz, é utilizada com o objetivo de se conseguir o controle completo do tumor.
Então, por exemplo, né, o linfoma de Hodgkin, as leucemias agudas, carcinoma de testículo. Tá? E vários outros exemplos, depende muito do estadiamento do tumor. Nós temos também a quimioterapia neoadjuvante, que ela é indicada para se obter a redução parcial do tumor antes de uma cirurgia ou de uma radioterapia, né? Então, vai se realizar uma cirurgia, por exemplo, né, e quer se reduzir, né, quer que essa cirurgia ela seja menos invasiva possível, né? Devido a alguns riscos, devido aos órgãos acometidos. Então, o que se realiza? Se realiza uma quimioterapia neoadjuvante para reduzir o tamanho desse tumor e assim fazer com que a cirurgia de remoção ela seja uma cirurgia menos invasiva possível. Tá, okay? Então depende muito da estratégia que o cirurgião oncologista e a equipe médica irá traçar para tratar aquele paciente. Tá? Então exemplos, né? Quimioterapia pré-operatória, em casos de sarcomas de partes moles e ossos. Um terceiro tipo de quimioterapia é a quimioterapia adjuvante, que ela ocorre após a cirurgia curativa, certo? Com o objetivo de se eliminar as células residuais locais ou circulantes, diminuindo a incidência de metástases à distância. Então, por exemplo, questão de um estadiamento, né, onde foi se retirada um tumor, um pequeno tumor. No entanto, né, na hora de classificar o N, deu NX, ou seja, não se pôde determinar o acometimento de linfonodos ali locais, não se pôde determinar se aqueles linfonodos possuíam ou não células neoplásicas, né, após uma cirurgia. Então realiza-se uma quimioterapia adjuvante para justamente, né, eliminar qualquer resíduo de célula tumoral que possa ter ficado ali, tanto no tecido como nos linfonodos locais, tá ok? Para justamente se evitar ali uma reincidência ali daquele tumor, tá ok? Então nesse caso utiliza-se uma quimioterapia adjuvante. E a quimioterapia paliativa, né, que em alguns casos ela é utilizada, que ela não tem uma finalidade curativa. Ela é utilizada apenas para melhorar a qualidade de vida ou de sobrevida do paciente. Então, pacientes que estão com uma neoplasia maligna, com um estadiamento muito avançado, já com vários órgãos tecidos comprometidos, em alguns casos se emprega, né, uma estratégia quimioterápica em detrimento da estratégia cirúrgica, né, que em muitos casos traz mais riscos ao indivíduo naquela situação específica, né? Se realiza uma quimioterapia apenas para poder, uma quimioterapia paliativa, né? Para poder melhorar um pouco o prognóstico daquele paciente, haja vista a cirurgia não ser a melhor estratégia no momento, naquele momento específico. Então depende muito do tipo de tumor, depende muito do paciente, do estadiamento da doença, tá ok? Bem, pessoal, então muitos tumores, né, como o câncer é uma doença de base genética, né, nem todo câncer é hereditário, mas todo câncer tem a base genética. E o câncer é uma doença que justamente são os genes que fazem que mantém a estabilidade genômica que são afetados. Então a célula neoplásica maligna tem como característica o acúmulo muito grande de mutações. E muitas dessas mutações elas podem fazer com que várias linhagens de células tumorais adquiram uma certa resistência a quimioterápicos. Né? Então, alguns dos genes identificados, né, por trás desses mecanismos de resistência são os transportadores ABC, né, ou da família MDR1. Foi observado que várias linhagens de células tumorais elas adquirem a capacidade de expressar transportadores dessa família que atuam como verdadeiras bombas de quimioterápicos. Então, por exemplo, né, essa célula começa a expressar, né, os transportadores do tipo MDR, e aí mesmo se empregando ali um quimioterápico específico contra aquela célula tumoral, aquela célula tumoral ela começa a fazer o quê? A bombear esse quimioterápico para fora. Então é um mecanismo de resistência já reportado que as células tumorais, né, já células malignas, né, células neoplásicas malignas, elas conseguem adquirir. Todas as células neoplásicas malignas, professor? Não, né, algumas delas, alguns tipos de tumores. Tá ok? Então aqui nós temos aqui uma figura mostrando, né, exatamente esse processo. Nós temos aqui tanto as células do tumor como as células endoteliais que farão parte da angiogênese tumoral. Então aqui no caso aqui essas células endoteliais, as endoteliais inclusive elas adquiriram uma certa resistência a drogas, né?
Então, nós vamos ver, inclusive, em alguns tipos de terapias, que nós empregamos um quimioterápico que é contra a célula tumoral, a célula neoplásica maligna, mas também quimioterápicos que atuam que atuam inibindo a angiogênese tumoral, né, que é uma estratégia interessante. Nós estamos ali cortando a alimentação do tumor, nós estamos impedindo a angiogênese, né? Então a gente vai empregar ali uma droga também que inibe a angiogênese tumoral. Tá ok? Então, nesse caso, algumas células angiogênicas, algumas células endoteliais, elas podem desenvolver esse tipo de resistência. E também células tumorais também podem desenvolver também resistência a alguns quimioterápicos. Bem, pessoal, agora o quarto tipo de terapia contra o câncer, né, que para mim é o mais promissor, né, como bioquímico, é a imunoterapia. Então a imunoterapia ela se baseia no uso de anticorpos monoclonais, né, que nós falamos em aulas anteriores, né, como contra antígenos específicos. Então o anticorpo monoclonal, a tecnologia é uma tecnologia relativamente recente, de 40, 30 anos atrás, né? Inclusive foi um argentino e um alemão que desenvolveram essa técnica, né? o George Scaler e o Cesar Milstein, né? Que eram argentinos, ambos ganharam o prêmio Nobel por isso. E eles desenvolveram uma tecnologia de produzir anticorpos que são específicos para epítopos específicos, né? Então, se você aplica um antígeno, por exemplo, em um animal, um coelho, um cavalo, ele vai gerar anticorpos policlonais, ou seja, anticorpos contra várias proteínas ou até mesmo vários anticorpos diferentes contra epítopos diferentes de uma mesma proteína. Já os anticorpos monoclonais, eles são anticorpos específicos para epítopos específicos, ou seja, são anticorpos específicos para regiões específicas de uma proteína. E isso no câncer é fundamental, pessoal. Por quê? Porque nós podemos, inclusive, produzir anticorpos monoclonais contra as oncoproteínas ou contra os supressores tumorais mutados, ou seja, contra aqueles marcadores moleculares que são fundamentais para o processo de carcinogênese. Nós podemos inibir essas moléculas de forma específica e impedindo assim aqueles efeitos danosos, aqueles efeitos colaterais, né, danosos da quimioterapia, né, que muitas vezes vai acabar matando a célula tumoral, mas também mata a célula saudável. Né, que também o indivíduo tem uma série de transtornos no tratamento, então queda de cabelo, o indivíduo, você bloqueia toda a divisão celular do tecido epitelial, então o indivíduo tem envelhecimento, né, da pele, queda de cabelo, o indivíduo tem sérios problemas digestivos por conta disso, por não mais recompor as células ali da mucosa gastrointestinal. Então a gente tem uma série de transtornos por conta da quimioterapia, né? Então a imunoterapia ela traz a vantagem de justamente, né, atacar os antígenos específicos que estão envolvidos no processo de carcinogênese, tá? A desvantagem é que ela ainda tem um preço mais caro, obviamente, devido à sua tecnologia de obtenção, que é a tecnologia dos hibridomas. Porém, é questão de tempo, né, que essas técnicas, né, elas sejam barateadas, né? Então, por uma questão de tempo, né, eu creio que em pouco tempo, né, essas técnicas estarão aí acessíveis, né, e difundidas largamente aí para a população, tá? Mas já estão em uso, né? Então, os anticorpos monoclonais, eles têm uma nomenclatura um pouco complicada, mas basta você observar o final da palavra, então sempre termina com AB, que vem do inglês antibody, né, que é anticorpo, né? Por exemplo, rituximab, né? Eu sei que é um anticorpo monoclonal, né? Então, aqui nós temos aqui alguns anticorpos monoclonais, aqui o nome comercial deles, e aqui a molécula alvo que contra a qual eles irão se ligar, tá? E a ligação a essa molécula alvo vai ser o fator inicial para a ativação de uma resposta tóxica contra aquela célula alvo que contém aquela molécula. Então eu posso desenhar, por exemplo, anticorpos monoclonais contra antígenos específicos de células tumorais. E assim eu vou atacar apenas as células tumorais. Então é uma técnica muito útil aí para a terapêutica do câncer. Tá, então, citando alguns exemplos aqui, um exemplo de anticorpo monoclonal bastante utilizado, né, em especial contra linfomas e leucemias, é o Rituxan, também chamado nome comercial
também chamado de rituximab, né? Ele é um anticorpo monoclonal que vai atuar sobre a proteína CD20. A proteína CD20, pessoal, é uma proteína que é expressa especificamente em linfócitos e em leucócitos. E aí, como no caso dos linfomas, sejam eles não-Hodgkin ou Hodgkin, e também das leucemias, nós temos uma multiplicação dessas células, uma proliferação descontrolada dessas células, né? Nesse caso específico, o uso desse anticorpo monoclonal irá levar essas células, muitas dessas células, à apoptose. Ou seja, bloqueando, assim, inibindo assim, o processo neoplásico, né, em leucócitos e em linfócitos, né, através, né, da interação com o receptor CD20, que é específico de leucócitos e de linfócitos. Então, um outro tipo de anticorpo monoclonal bastante utilizado é o trastuzumab, com o nome comercial de Herceptin, né, ou Herceptin, né. Ele é um anticorpo monoclonal que vai atuar exatamente contra o receptor do fator de crescimento endotelial, o receptor EGFR, também chamado de HER2 ou receptor CNEU, tá ok? Ele vai exatamente inibir, vai ter um papel muito satisfatório contra câncer de mama, que tem esses receptores mutados, e também, quando coloquei, contra o câncer coloretal, né, cujo o receptor HER2, né, ele é uma das principais oncoproteínas, tanto no câncer coloretal também como no câncer de mama, né? Então várias drogas, né, podem atuar combinadas, inclusive com anticorpos monoclonais, como no caso aqui o paclitaxel. O paclitaxel ele vai ter uma atuação similar à colchicina, similar à vincristina, ou seja, já vai atuar inibindo a depolimerização de microtúbulos, assim inibindo a divisão celular ali na anáfase, tá ok? Então a gente pode utilizar em um quimioterápico em associação com o anticorpo monoclonal, aí para poder aumentar assim, a eficácia do tratamento. Bem, outros anticorpos monoclonais também, ainda utilizados nesse caso câncer de pulmão e câncer coloretal também, o bevacizumab, o cetuximab e o panitumumab, né? Todos eles terminando com AB, indicando que são anticorpos monoclonais. Todos eles atuaram inibindo, né, receptores do tipo VEGFR, né, receptor do fator de crescimento vascular, que é o VEGF. Tá? Ele vai impedir a ligação do VEGF ao seu receptor VEGFR. Logo, ele vai inibir o que? A cascata de sinalização, que vai induzir, né, o processo de angiogênese tumoral. Então, esses anticorpos monoclonais, eles inibirão o processo de angiogênese tumoral, né, nesses tumores, né? Então, é uma etapa fundamental isso, porque a angiogênese é um processo que não apenas vai fazer o tumor crescer de tamanho, mas também vai ser o pré-requisito para que ocorra metástase. Sem angiogênese não ocorre metástase, né? Porque justamente um dos caminhos através dos quais as células tumorais se desprenderão e ganharão outros tecidos é através da angiogênese. Tá? Então, inibindo essa angiogênese, nós temos aí um importante golpe aí contra essa neoplasia. Tá ok? E basicamente esses anticorpos vão atuar sobre os receptores, né? Então bloqueando esses receptores e impedindo a ligação do fator de crescimento. Logo, toda essa via aqui será desligada, ela não será ativada e assim essa célula vai deixar de crescer, né? E também, né, no caso aí de células endoteliais, elas não serão recrutadas até o local onde está ali a neoplasia. Tá? Então vai impedir um importante inibidor aí da angiogênese tumoral. Temos também o alemtuzumab, também, mais um anticorpo monoclonal, né? No caso, ele vai atuar contra a proteína CD52, né? Nesse caso, na leucemia linfocítica crônica, né? Então, os leucócitos, né, na leucemia, os leucócitos e os linfócitos, na leucemia linfocítica crônica, eles superexpressam a proteína CD52. Então, nesse caso, o alemtuzumab vai inibir especificamente essa proteína, bloqueando essa proteína, tá? E levando essas células à apoptose para uma resposta imunocitotóxica. Tá ok? Bem, um outro tipo de terapia importante, uma outra estratégia, é a estratégia da terapia molecular, também chamada de medicina de precisão.
Esse nome, pessoal, porque essa técnica ela se baseia na construção, no design de moléculas orgânicas específicas que irão atuar como inibidores específicos de enzimas de enzimas ou de outras moléculas que são fundamentais no processo de carcinogênese, né, que são fundamentais para uma neoplasia maligna. Então, é o uso de inibidores específicos para antígenos ou proteínas ou enzimas que são expressos exclusivamente numa neoplasia maligna ou numa neoplasia, tá ok? Então, essa estratégia ela passa pelo desenho de drogas específicas com base nesses antígenos que são expressos de forma específica na neoplasia maligna, tá ok? Então, alguns dos principais alvos, né? Receptores do tipo tirosina quinase, né, que são aí bastante descritos aí em vários tipos de cânceres, né? Também nós temos receptores de fatores de crescimento também, que nós citamos aqui anteriormente, receptor do tipo VEGFR, do tipo EGFR, né? E nesse caso eles atuarão o quê? Impedindo, né, o crescimento da célula tumoral. Tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Então, um dos tipos de cânceres, né, onde esse tipo de abordagem é empregada, é a leucemia mieloide crônica. Então, a leucemia mieloide crônica é aquela leucemia que tem como marca molecular consagrada o cromossomo Filadélfia, que ela é desencadeada através de uma translocação que ocorre entre os braços longos dos cromossomos 9 e o cromossomo 22, tá ok? O cromossomo 22, ele codifica uma série de genes, ele contém, na verdade, melhor dizendo, no braço longo, uma série de genes que codificam cadeias de anticorpos, né, especialmente cadeias longas. Dentre eles está, né, o gene BCR. E o cromossomo 9, ele contém, né, o gene da proteína ABL, que é uma oncoproteína muito importante em mecanismos de indução de mitose, né? Então, várias vias de sinalização que induzem a produção de ciclina D e de outras proteínas promitóticas inclui a proteína ABL, que na verdade vai ser uma proteína do tipo quinase que vai atuar nessa via de sinalização. Ela está codificada, ela está presente esse gene no cromossomo 9. O que acontece no cromossomo Filadélfia? Acontece uma translocação entre os braços longos do cromossomo 9 e do cromossomo 22. De forma que esse gene ABL, que é um oncogene, né, ele passa a ser localizado agora adjacente à proteína BCR, ao gene da proteína BCR que codifica a cadeia de anticorpo. Como essa região aqui do cromossomo 22 ela tem um nível de expressão muito maior do que o do cromossomo 9, né, o que vai acontecer, em especial em leucócitos e linfócitos, né, que são células que já produzem anticorpos e outras proteínas da resposta imune, o que vai acontecer? Essa proteína ABL, que é uma oncoproteína, será superexpressa agora no contexto do cromossomo 22. E a superexpressão da proteína ABL vai fazer o quê? Vai fazer com que essa célula dispare um sinal de divisão celular. E aí nós vamos observar o quê? A proliferação de populações de leucócitos, o que vai caracterizar, né, nesse caso, a leucemia mieloide crônica, ou a LMC, tá ok? Então, mais uma vez aqui, então, a proteína ABL agora superexpressa, porque o seu gene está adjacente ao gene da proteína BCR, vai fazer o quê? Vai levar a superexpressão do fator de transição CMYC. E o CMYC, por sua vez, vai levar a superexpressão da ciclina D, que por sua vez vai disparar um sinal, né, de divisão celular nessa célula, no caso aqui dos leucócitos. Então, o que é interessante, pessoal, é que essa estratégia de terapia molecular, que é a medicina de precisão, a estratégia seria qual? O uso de uma droga, né, nesse caso será o mesilato de imatinib, né, que é essa droga aqui, ó, um composto aromático. Ele vai inibir especificamente, pessoal, o sítio ativo da proteína BL quimérica. Então essa proteína BL quimérica, que tem uma superatividade, ela possui o sítio ativo. E nesse caso o mesilato de imatinib, né, foi observado que ele inibe especificamente a proteína quimérica. Então nesse caso ele vai inibir especificamente aquelas proteínas que possuem o cromossomo, aquelas células, perdão, que possuem o cromossomo Filadélfia. E assim, quebrando esse sinal
né, de proliferação celular descontrolada, e assim minimizando o problema. Então, essa droga ela tem sido observado né, que essa droga ela tem apresentado, né, uma eficácia satisfatória contra a leucemia mieloide crônica. No entanto, a estratégia curativa definitiva da leucemia mieloide crônica não é o uso da droga, porque ela vai atuar inibindo a proteína quimérica que já existe. A estratégia curativa, nesse caso, seria um transplante de medula, tá ok? Mas é uma droga que tem sido bastante útil para poder melhorar, inclusive, o prognóstico da doença, tá? Bem, outros exemplos de drogas, né, de inibidores específicos que nós temos aqui, eu vou citar para vocês alguns, são o gefitinib, né, que vai atuar inibindo o receptor do fator de crescimento epidérmico, o receptor EGFR, que é inclusive da mesma família do receptor HER2, né? Esses receptores, quase todos eles, ou estão associados à proteína G ou atuam como receptores do tipo RTKs, tá? Então, muito importante no tratamento do câncer de pulmão. Tá? O erlotinib, né, nesse caso inibidor, ele vai atuar como um potente inibidor também do EGFR, nesse caso para o tratamento de câncer de pulmão, associado também com a quimioterapia. Tá? Então, várias dessas estratégias terapêuticas elas são aplicadas em consórcio. Né? Quase sempre não são aplicadas, muito raramente são aplicadas de forma isolada, elas são aplicadas sempre, né, em parceria com outras terapias, outras estratégias. Também a combrestatina fosfato, né? Também uma droga também de precisão utilizada. Ela induz a supressão seletiva da vascularização do tumor pela apoptose de células endoteliais, também inibindo especificamente, né, células endoteliais e também células tumorais, né, com base nesses antígenos específicos que essas células expressam. Né? Da importância, inclusive, pessoal, da genômica molecular na obtenção de transcriptomas de tumores, porque quando você estuda um transcriptoma de um tumor, por exemplo, realiza ali um RNA-seq, por exemplo, você obtém um transcriptoma de uma linhagem tumoral. Qual que é a importância de uma pesquisa como essa? Você está buscando, na verdade, antígenos que essas células tumorais expressam de forma exclusiva, que uma célula saudável não expressa. Então isso facilita muito o desenho de drogas de precisão, tá? Inclusive a medicina, né, de precisão, isso é um dos pilares, né, da medicina de precisão. Né? Nós obtemos ali um transcriptoma, um perfil de expressão gênica específico para aquele tipo de câncer, e assim nós desenharmos drogas que sejam específicos para aquele tipo de célula, né, que não agridam as células saudáveis do indivíduo. Tá? Um outro tipo também de droga interessante dessa mesma família é o vemurafenib, né? Os nomes são complicados mesmo, né? Que nesse caso vai inibir também a proteína quinase BRAF, né? Que uma das oncoproteínas também encontradas aqui no melanoma. Bem, pessoal, e a sexta e última estratégia para a terapia do câncer, né, é uma estratégia ainda em desenvolvimento, é a terapia gênica. Né? A terapia gênica nós já vimos em algumas disciplinas da medicina, inclusive. Ela se baseia, né, no uso de vetores para a inserção de genes exógenos, genes heterólogos, em uma célula-alvo, de forma que a inserção desse gene ele vai atuar tanto adicionando um gene e assim uma função àquela célula, ou se não inibindo um gene daquela célula, atuando, bloqueando a expressão gênica de um gene de interesse naquela célula, tá ok? Então, nós temos basicamente duas formas de inserirmos um material genético exógeno em uma célula-alvo, né, na terapia gênica. Nós temos a terapia in vivo e a terapia ex vivo. No que se baseia a terapia em vivo e já adianto que é a menos utilizada. A terapia em vivo consiste no uso de um vetor, né? E aí eu abro um parênteses aqui nesse caso. O vetor ele pode ser tanto um adenovírus, tanto um retrovírus, como também pode ser um plasmídio, pode ser uma estratégia por biobalística, por exemplo. Existem várias estratégias, né, de nós conduzirmos esse material genético para a célula-alvo. Tá? O vetor, né, é um veículo através do qual nós levaremos o gene de interesse para a célula-alvo. Tá? Então, nesse caso aqui, né, são vírus, né, que até agora têm sido mais utilizados, em especial adenovírus e retrovírus. Okay? Mas pode ser também um plasmídio, pode ser por biobalística,
Existem várias estratégias, não é o foco da aula a gente explicar as estratégias aqui agora. Tá? Mas basicamente existem duas abordagens para você fazer isso, que é a estratégia de terapia gênica in vivo e ex vivo. Tá? A estratégia em vivo é menos utilizada, nós aplicaremos diretamente o vetor contendo o gene de interesse, o gene saudável, né, digamos assim, não mutado, na célula do indivíduo. Essa estratégia é menos utilizada, pessoal, até porque o controle, caso ocorra algum problema, ele é um pouco mais difícil de ser feito. Perdão. A estratégia que é mais utilizada, que tem trazido mais resultados, é a estratégia ex vivo, onde nós isolamos células do indivíduo. Por exemplo, um indivíduo que tem um linfoma, né? Nós isolamos alguns linfócitos do indivíduo, né? Realizamos o cultivo dessas células, né? Porque também é uma célula que tem uma capacidade mitótica considerável, então é relativamente menos complicado se fazer o cultivo celular de linfócitos de um indivíduo adulto, né? Então nós realizamos então a terapia gênica dessas células através de um adenovírus, por exemplo, né? Esse vírus ou um retrovírus, né? Esse vírus ele vai integrar o seu genoma ou a região do seu DNA no genoma da célula-alvo. Essas células receberão o gene de interesse, em muitos casos talvez um oncogene saudável ou um gene supressor não mutado, nesse caso, né? E aí essas células são reinseridas no indivíduo, né? Como se fosse uma espécie de substituição. É feito o tratamento ex vivo, depois a injeção das células saudáveis tratadas por terapia gênica no indivíduo, no paciente. Bem, dentro da estratégia de terapia gênica, nós podemos fazer duas coisas, né? Existe a estratégia de gene blockade, que é a estratégia de bloqueio gênico, e a estratégia de gene delivery, né? Que é a estratégia de você levar um gene saudável até a célula de interesse. Então, por exemplo, a gene blockade, né? Que é o bloqueio gênico. Nesse caso, né, é muito utilizado quando uma oncoproteína, um oncogene, né, ele foi mutado e está sendo superexpresso. Então, por exemplo, um gene de um receptor EGFR ou HER2 que está mutado, né, e fazendo essa célula se proliferar de forma descontrolada. Né? O que nós queremos fazer? Nós queremos desligar esse gene. E nesse caso, nós vamos utilizar uma estratégia de gene blockades, onde eu vou utilizar um vetor que vai levar ou um gene saudável para esse indivíduo, ou um gene, ou uma sequência de DNA que vai bloquear aquele gene, que vai se inserir no meio daquele gene e vai impedir a sua expressão naquela célula, né? Que é a estratégia de gene blockade, que é o bloqueio gênico. A outra estratégia muito utilizada é chamada de gene delivery, né? Que é onde a célula, por exemplo, um exemplo clássico seria a célula perdeu a atividade de um gene supressor importante, como por exemplo, a célula perdeu a capacidade de expressar a proteína PRB de forma normal. Ou seja, ocorreu uma mutação na proteína PRB e o indivíduo não tem mais o controle negativo da fase G1. Ou seja, o indivíduo não tem mais a supressão tumoral ali naquela fase. Então, a célula vai começar a disparar a divisão celular, passar de G1 para S sem qualquer tipo de freio ou controle. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós entregamos para essa célula o gene saudável, que nesse caso seria o gene saudável da proteína P53 ou da proteína PRB1, né? Ou a proteína RB, né? Então, depende muito do tipo de gene que está sendo afetado naquela neoplasia, tá? E assim nós realizamos o que? A terapia gênica daquela célula, tá? Então, pessoal, grifo meu, eu vejo com muito mais eficácia, né, a terapia gênica ex vivo, que aí nós tratamos células específicas em cultivo celular, né, alteramos o fenótipo dessa célula através de uma terapia gênica, o genótipo, né, dessa célula, primeiramente, consequentemente o fenótipo, e depois nós reinserimos essas células no indivíduo, ok? Então, como eu falei com vocês, né, as duas principais estratégias são, né, o gene delivery, né, que também é chamado de gene augmentation, né, que você está inserindo um gene novo naquela célula, você está adicionando uma função, né, e a outra seria o gene blockade, né, que é a terapia antissense, que é justamente você vai bloquear a expressão de um oncogene que está levando aquela célula a ter um fenótipo neoplásico maligno. Bem, a estratégia de terapia gênica, pessoal, é uma estratégia que ainda demanda, né, várias etapas. Tá? Então existem vários contornos que devem ser levados, que devem ser engenheirados, digamos assim,
para o sucesso de uma terapia gênica. Dentre eles, nós temos a estabilidade do vetor que carrega o gene durante o transporte, né? A penetrar o tecido, né? e com um vetor, né? Esse vetor ele precisa ser transportado para aquele tecido. Né? Após a endocitose, né, aquele vetor ele precisa escapar da degradação do lisossomal, então não adianta você ter um vetor que contém um gene de interesse e ele ser degradado pela célula-alvo. Né? O transporte eficaz para o núcleo, onde aquele gene será transcrito transcrito, né? E processado, se for o caso. Né? Manutenção da atividade transicional daquele gene, então muitas vezes o vetor ele não tem uma estabilidade dentro do núcleo. Né? E também evadir a resposta imune, porque em muitos casos, se uma terapia em vivo nesse caso, que ela tem essa desvantagem, se você insere um retrovírus num indivíduo, uma terapia em vivo, logo o indivíduo vai montar uma resposta imune contra aquele vírus, contra aquele vetor. E assim aquele vetor vai ser perdido. Então por isso que a terapia ex vivo, né, ela tem essa vantagem também, que não haverá esse problema de evadir a resposta imune. Tá ok? Nós temos alguns exemplos de sucesso, né? O exemplo é o Genicine, né? Que foi o primeiro remédio de terapia gênica aprovado para uso clínico. Né? A primeira aprovação foi na China. Sabemos que, né, esse país é meio suspeito, né, por várias questões que fogem do escopo da aula, mas, né, acontece que esse remédio também está sendo utilizado, inclusive até nos Estados Unidos, né, em vários países aqui do Ocidente. E clinicamente, epidemiologicamente falando, né, tem se observado um resultado satisfatório. No caso do Genicine, ele atua justamente, né, substituindo o gene da P53 mutado por um gene da P53 normal. Né? E ele tem sido observado, né, um resultado muito interessante para câncer de cabeça e pescoço. Então aqui no caso que nós temos um paciente aqui com carcinoma aqui no lábio, né? E aqui após o tratamento com a terapia gênica, né? Justamente trocando, né, a P53 mutada pela P53, né, saudável, digamos assim. Então ele recuperou o controle de expressão gênica, voltou a expressar o fenótipo saudável. Nós temos também a estratégia de genes suicidas, né, que é uma estratégia muito interessante. Né? Basicamente, a estratégia de gene suicida, eu vou passar aqui, ela tem a função de induzir, né, a fazer com que a célula-alvo, a célula tumoral, se torne susceptível a uma droga. Então, em muitos casos, né, não se tem uma droga específica contra aquela célula tumoral. E aí, o que é feito? Qual estratégia tem sido estudada, né? Inserir um vetor, né, se inserir um gene naquela célula-alvo que contenha um gene que codifica uma proteína de membrana ou um receptor específico para uma droga. Né? Ou seja, e aí quando aquela célula-alvo, aquela célula tumoral, ela receber esse vetor, ela vai expressar aquele gene, aquela enzima que é susceptível ao inibidor, certo? E aí, logo em seguida, o que nós fazemos? Nós tratamos aquela célula que recebeu o vetor, aquele tecido tumoral, aquele tumor, né, aquela massa de células neoplásicas que recebeu o tumor contendo o gene-alvo, nós tratamos aquele tumor com o inibidor contra aquela proteína. Qual proteína, professor? A proteína que nós inserimos mediante a terapia gênica nas células tumorais. O que acontece? É como se a terapia gênica tornasse aquela célula tumoral mais susceptível à ação de uma droga específica. Então, nesse caso, a função da terapia gênica é tornar a célula tumoral mais susceptível à ação de uma droga específica. Né, nesse caso. E aí, nós depois, no segundo round, né, no segundo momento, nós trataremos aquela célula que recebeu o gene exógeno, contendo a proteína, contendo o gene que codifica a proteína, que conferirá essa susceptibilidade à droga, tá? Nós tratamos essas linhagens de células tumorais com a minha droga de interesse. Então aqui no caso aqui, eu insiro um vetor contendo o gene TK, e esse gene vai conferir o quê? Uma susceptibilidade dessas células tumorais a uma série de drogas, né? Então, por exemplo, aqui no caso eu posso inserir um gene, né, de uma DNA polimerase modificada. E aí eu posso tratar depois essa célula tumoral, esse tecido tumoral, com drogas que inibem a DNA polimerase de forma específica, DNA polimerase mutada de forma específica.
e assim nós podemos então inibir o crescimento de células tumorais apenas e não de células saudáveis. Bem, tá ok, pessoal? Essa é uma área ainda de estudo, ainda de desenvolvimento, tá? Não existem poucos trabalhos onde tem sido observado, né, relatos clínicos em relação a isso, tá? Mas vale a pena vocês pesquisarem no NCBI depois sobre essa estratégia, tá ok? Bem, pessoal, então com isso eu vou encerrar essa aula de hoje, tá? Essa vai ser a última aula do curso, tá ok? Então eu espero que esse curso tenha adicionado, né, no conhecimento de vocês. Foi um curso rápido, né, devido também a todo o contexto que a gente tem enfrentado, tá? Dúvidas, escrevam nos comentários abaixo, tá? Ou se não, no nosso grupo do Telegram, tá ok? Então muito obrigado, forte abraço e fiquem todos com Deus.